Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. If you invited me into your house, I'd feel like I was welcome. Se você me convidasse para entrar em sua casa, eu me sentiria como se fosse bem-vindo. If I come into your house, you'd say, "Come in, Brother Branham. Just make yourself at home." Se eu entrasse em sua casa e você dissesse, entre, irmão Branham, simplesmente sinta-se em casa. Well, I'd believe you meant that. Ora, eu acharia que você realmente quis dizer isso. I'd go down to the refrigerator and get me some cheese and some bologna and some onions and some rye bread, and I'd make me a great big sandwich and take off my shoes, lay down across the bed and eat it. E entraria, iria até a geladeira e apanharia um pedaço de queijo para mim, e um pouco de linguiça, e algumas cebolas, e alguns pães de centeio, e faria para mim um enorme sanduíche, e tiraria os meus sapatos, me recostaria na cama e comeria aquilo. I'd feel like I was home if you told me to come in. E me sentiria como se estivesse em casa, se você me dissesse para entrar. That's the way we got to let Jesus in, so he can just take control. É assim que temos que deixar Jesus entrar, para que ele possa simplesmente tomar o controle. He wants to be at home with you. Ele deseja estar em casa contigo. He wants to be welcome. Ele deseja ser bem-vindo. He wants all you are. He wants to be your Lord. Ele deseja tudo que você é. Ele deseja ser o seu Senhor. And lordship is ownership. E domínio é posse. He wants to own you so that you Ele deseja ser seu dono, para que então você say, "Oh, but wait a minute, Lord. I know you're leading me to do that, but I know better." Você diz, oh, mas espera um minuto, Senhor. Eu sei que tu estás me guiando para fazer isso, mas eu sei melhor. Many a person walks out the door of a evangelistic meeting knowing that God leading them to the altar, and yet claim to be a Christian. Muitas pessoas saem de uma reunião evangelística, sabendo que Deus as estava guiando para o altar e ainda assim alegando serem cristãos. How can God ever control that person? Como pode Deus alguma vez controlar essa pessoa? God wants to come in and control you. Deus deseja entrar e te controlar. He doesn't want to come in and be controlled by you. Ele não deseja entrar e ser controlado por você. He wants to come in for His own purpose of controlling you and leading you to eternal life. Something good for you. Ele deseja entrar para o seu próprio propósito de controlar você e te guiar para a vida eterna, algo bom para você. When you accept Jesus, you must say, "Thou art my God, thou art my Lord." Quando você aceita Jesus, você deve dizer, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Take me all I am, soul, body, and spirit. I dedicate myself to you. No intellectuals of my own at all, just leaning on your everlasting arm. Tome tudo que sou, alma, corpo e espírito. Eu me dedico a ti. Não
sem nada de intelectual de mim, mesmo apenas me inclinando no teu braço eterno. Where he leads me, I will follow. Para onde ele me guiar, eu seguirei. Though the way gets hard and weary, I'll watch for his footprints all along the way. Embora o caminho fique difícil e exaustivo, eu procurarei pelas suas pegadas através de todo o caminho. Whether it's uphill or downhill, whether it's home or across the seas, where he leads me, just let me follow. Embora seja colina acima ou colina abaixo, seja em casa ou do outro lado dos mares, para onde ele me guiar, apenas deixe-me seguir. Don't let me try to lead him, but let him lead me. Não me deixe tentar guiá-lo, mas deixe que ele me guie. Now that's the basis that Jesus wants to come into the heart. Agora, esses são os fundamentos sobre os quais Jesus deseja entrar no coração. Jesus longs to come into the heart on those bases. Jesus almeja entrar no coração sobre esses fundamentos. Now, we are trusting the Lord to do those things for us. Estamos confiantes de que o Senhor fará essas coisas para nós. Now, let's look into the human heart if it has doors inside the door. Agora vamos olhar dentro do coração humano, se ele tem portas dentro da porta. Now, people say, Jesus, come into my heart. Because I don't want to go to torment when I die. Agora as pessoas dizem, Jesus, entre no meu coração, porque não quero ir para o tormento quando morrer. I want to accept you as my Savior, but I don't want you to be my Lord. Eu quero te aceitar como meu Salvador, mas não quero que tu sejas o meu Senhor. Now there's quite a difference. Agora há uma diferença e tanto. He can be your Savior and still not be your Lord. Ele pode ser o seu Salvador e continuar não sendo o seu Senhor. When He's Lord over all. Quando Ele é Senhor sobre tudo. Every part of you, He's Lord. Welcome to any place in your heart. Cada parte sua, Ele é Senhor, é bem-vindo em qualquer parte do seu coração. Now let's look into the human heart just for a few moments. Agora vamos olhar no coração humano só por alguns momentos. Into the human heart, I'm going to make just a little kind of a mythical draw. Dentro do coração humano, farei apenas uma espécie de desenho mítico. Just as you turn in, if they get into the door of the heart, there's another little door. It's a room that goes into another compartment of the heart. Logo que você abre, depois de você passar pela porta do coração, existe outra portinha. É um cômodo que está dentro de outro compartimento do coração. And that little door is the door of pride. E aquela portinha é a porta do orgulho. Now, people don't want Jesus fooling around with any of their pride. Agora, as pessoas não desejam que Jesus se envolva com nenhum de seus orgulhos. Now, they got their own prestige. And they must be sure they keep up with the Joneses. Elas possuem seu próprio prestígio e elas devem estar seguras de manter as aparências. So if accepting Jesus is going to take me off of that scale, then I don't want him fooling around in that door. Então, se aceitar Jesus vai me tirar daquela posição, eu não quero perdendo tempo naquela porta. Stay out of there, Jesus. Fique aí fora, Jesus. You're my Savior, but don't go in there. Because I'm a great man. Você é meu Salvador,
Mas não entre aí, porque eu sou um grande homem. I'm a self-made man. Sou um homem autossuficiente. That's what's the matter with you, is the self-made. Esse que é o seu problema, é a autossuficiência. Now, I've got my own societies that I attend, and I've got my own prestige in my neighborhood, and I've got my own dignities I have to look after, so don't bother that door. Agora eu tenho a minha própria sociedade a qual frequento, e eu tenho meu próprio prestígio na minha vizinhança, e eu tenho as minhas próprias dignidades que eu tenho que cuidar. Então não incomode aquela porta. But Jesus has got to come in there if he's going to be Lord. Mas Jesus tem que entrar ali se ele vai ser o Senhor. He's got to look around. Ele tem que dar uma olhada ao redor. To some of the ladies with pride. Para algumas das senhoras orgulhosas. They say, now look, if going down there, Jesus is my Savior, all right. But when he tells me how I'm going to dress, you keep out of that room. Elas dizem, agora veja, se descer ali, agora Jesus é o meu Salvador, correto. Mas quando ele me diz como vou me vestir, fique fora daquele cômodo. But you see, he's got to be Lord over your dressing too. Mas veja, ele tem que ser o Senhor sobre a sua vestimenta também. You say, now if it's going to interfere with me wearing shorts, I don't want nothing to do with that kind of religion. Você diz, agora se isso vai interferir comigo usar shorts, eu não quero ter nada a ver com esse tipo de religião. See, you won't open that door of pride. Você deseja não abrir aquela porta do orgulho. You're all stuck up. Você está completamente presunçoso. If I can't wear manicure, lipstick or that stuff they put on their face. Se eu não posso usar manicure, como chamam isso? Batom, aquela coisa que elas colocam em sua face. If I can't wear that, well then I look so pale. Se eu não posso usar aquilo bem, então eu pareço tão pálida. Max Factor's the... A Max Factor realmente... God brings the real thing to your face. Deus traz a coisa verdadeira para a sua face. But you see, pride, the rest of the women, if I have to let my hair grow out... Mas veja você, orgulho, o restante das mulheres, se eu tiver que deixar o meu cabelo crescer... Now, I'm not saying this, that, or the other. I'm just talking about the Bible. Agora não estou dizendo isso, aquilo outro. Estou apenas falando a respeito da Bíblia. Vem! The Bible said a woman that cuts her hair, she cuts away her glory. A Bíblia diz que uma mulher que corta o seu cabelo, ela corta fora a sua glória. Correto. She dishonors her husband when she does it. Ela desonra o seu esposo quando ela faz isso. Used to be you full gospel women all wore long hair. What happened? Vocês, mulheres do Evangelho completo, todas vocês costumavam usar cabelos compridos. O que aconteceu? Well, you say that's my American privilege. Ora, você diz, esse é o meu privilégio americano. But if you're a lamb, mas se você é um cordeiro, if you are a lamb sacrifices everything that he's got. Se você é um cordeiro sacrifica tudo que ele possui. A lamb hasn't got nothing but wool, but he lays right there and let him shear it off of him and says nothing about it. Um cordeiro não possui nada a não ser lã, mas ele fica ali deitado e permite que eles o tosquiem e não diz nada a respeito disso. The Bible can shear everything, all the pride and everything else out of you. A Bíblia pode tosquear tudo, todo orgulho e tudo mais de você.
If you're a lamb, you'll say nothing about it. Se você é um cordeiro, você não dirá nada a respeito disso. But you try a goat one time. Mas tente alguma vez como um bode. You'll have a fuss kicked up right quick. Você ganhará imediatamente um grande coice. But that's what's the matter. Mas esse é o problema. We won't open that door. Nós não abrimos aquela porta. We want to be like somebody else. Nós queremos ser como as outras pessoas. When you accept Jesus, let's be like Him, the way He said. Quando você aceita Jesus, você é como Ele, da forma que Ele diz. I was speaking on something of that not long ago. Não faz muito tempo estava falando algo em relação a isso. When a lady said to me, she said, I don't wear shorts. E uma senhora me disse, ela disse, eu não uso shorts. And I said, well, good for you. She said, I wear slacks. E eu disse, bem, bom para você. Ela disse, eu uso calças compridas. I said, that's worse. Eu disse, isso é pior. It's the truth. The Bible said, and God is infinite and cannot change, it's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. É verdade, a Bíblia diz, e Deus é infinito e imutável. É uma abominação para uma mulher colocar roupas que pertencem ao homem. You see that door they keep closed up? Vocês veem aquela porta que elas deixam trancada? If Christ could come in there, He'd make it different. Se Cristo pudesse entrar ali, Ele deixaria aquilo diferente. You say, I'm a Christian, but you keep that door shut. Você diz, eu sou um cristão, mas você mantém aquela porta fechada. He's not welcome. He can't be Lord. Ele não é bem-vindo. Ele não pode ser Senhor. You even get mad at the pastor if he preaches against it. See? Ficando até mesmo com raiva do pastor, se ele prega contra isso, vem. So that's true. Isso é verdade. Then I better leave that alone. Então é melhor deixar isso quieto. And the man, they got a lot of pride too, you know. A lot of it. E os homens, eles possuem bastante orgulho também. Você sabe muito bem, muito disso. If I have to keep waiting in the pool room and with the gang and all these other things, oh no, none of that for me, see? Se eu tenho que me manter afastado do salão de sinuca e da turma e de todas essas outras coisas, oh não, nada disso é para mim. Vem. They have to keep up with the rest of them. Eles têm que se manter com o restante deles. But if you let Jesus come in to your heart, and open up that door, He'll make you a different creature. Mas se você deixar Jesus entrar no seu coração, Ele, e abrir aquela porta, Ele fará de você uma criatura diferente. Amen. He'll do it. Amém. Ele fará isso. You said, I can't quit smoking, Brother Branham. I smoked all my life. Você diz, eu não consigo parar de fumar, irmão Branham. Eu fumei a minha vida inteira. Let Jesus in there one time. See what takes place. Deixe Jesus entrar ali uma só vez. Veja o que acontece. There will be something so much greater that you'll never desire never to smoke. Ali haverá algo tão maior que você nunca desejará fumar de novo. You see it on the televisions and to be popular. Você vê isso se popularizando nas televisões. Get out of that. Fuja disso. Oh yes, there's a door of pride. Oh, sim, existe uma porta do orgulho. And then let's look the next door to it right quick. Is my own private life. Então vamos olhar rapidamente na próxima porta, que é a minha própria vida particular.
Now you know everybody wants to live his own private life. Agora, você sabe, todo mundo deseja viver a sua própria vida particular. Now you don't want Jesus fooling with your private life. Você não deseja Jesus se envolvendo com sua vida particular. See, just so much different from what he desires in the Bible, but you got your own idea about it. Veja, exatamente tão diferente do que ele deseja na Bíblia, mas você tem a sua própria ideia a respeito disso. You're not supposed to use your own idea about it. Você não pode usar a sua própria ideia em relação a isso. You ought to let him have his idea about it. Você tem que deixá-lo ter a sua ideia em relação a isso. Let the mind that was in Christ be in you. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. But that little private life, Mas aquela vidinha particular, now I'll have my own little card parties, I'll do just. agora eu tenho meus próprios cartões de festinhas privadas, farei somente. Now if Christianity takes that away from me, then I don't want nothing to do with your church. Agora, se o cristianismo tirar aquilo de mim, então eu não quero ter nada a ver com a sua igreja. See, there it is. Vem, aí está. That's the door, one of the doors that the so-called Christian today keeps the door shut on Jesus. Essa é a porta, uma das portas que os então chamados cristãos hoje mantêm fechada para Jesus. Oh, there's just a lot of those doors. Ou existem simplesmente muitas dessas portas. Let's find a door of faith over here on the side. Vamos encontrar a porta da fé aqui de um lado. Now I have faith, but don't you go to fooling with my faith. Agora tenho fé, mas não venha se envolver com a minha fé. There's only one faith, and that's the faith of God. That's right. Existe apenas uma fé. Essa é a fé de Deus. Isso é correto. The door's all closed up because that you don't want to fool around that door or let Jesus around there. A porta está completamente fechada porque você não quer que percam tempo naquela porta ou deixar Jesus por ali. Because as soon as he stands in that door, he'll scream out, I'm the same yesterday, today, and forever. Porque tão logo que ele se colocar naquela porta, ele gritará, eu sou o mesmo ontem e hoje eternamente. And your creeds will bar that door. E seus credos bloquearão aquela porta. But he is the same yesterday, today, and forever. Mas ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. You'll come to a church and watch the signs and wonders of God be performed. You won't pay attention to that because the creeds has locked that door of faith in you and made you think that is a faith. Você irá a uma igreja e observará os sinais e maravilhas de Deus serem realizados. Você não prestará atenção àquilo porque os credos bloquearão aquela porta que te faz pensar que aquilo é fé. And there's only one faith, that's the faith of God. E existe somente uma fé. Essa é a fé de Deus. And the only one can bring the faith of God is Jesus Christ, His Son, that comes into your heart. E o único que pode trazer a fé de Deus é Jesus Cristo, seu Filho, que entra em seu coração. He's knocked at your heart through signs, wonders, and miracles. Ele tem batido em seu coração através de sinais, maravilhas e milagres. But you keep that all pinned up. Mas você mantém tudo aquilo cercado. I don't want nothing to do with that. Eu não quero ter nada a ver com isso. Oh, if he could only stand and you'd open up that door, it wouldn't be 2 minutes till you'd believe every word the Bible wrote and say amen to every bit of it. Oh, se ele pudesse simplesmente levantar e abrir aquela porta, não levaria nem 2 minutos para você crer em cada palavra escrita na Bíblia e diria amém para cada pedacinho dela. If you just open up the door and let Jesus come in,
give you the faith that He has to give you. Se você apenas abrir a porta e deixar Jesus entrar, lhe dar fé que Ele tem para te conceder, You've took the faith that some creed has given you. você tomou a fé que algum credo te deu. You lock the doors upon Christ's faith. Você fechou as portas para a fé de Cristo. When you take Christ's faith, then you can recognize Him. Quando você toma a fé de Cristo, então você pode reconhecê-lo. Now, there's another little door right beside of that. Agora existe outra portinha bem ao lado daquela. Oh, there's several of them. Oh, existem várias delas. We won't take them all. Nós não vamos tomar todas elas. But there is another door there I'd like to speak on just a second or two. Mas existe outra porta sobre a qual eu gostaria de falar apenas por uns 2 segundos. That door is spiritual sight. Essa porta é a visão espiritual. You just only want to see one thing. That's what the intellectual sees. Você apenas deseja ver uma coisa, isso é o que é o intelecto vê. But when you let Christ come in to that spiritual door, then He'll open up your spiritual sight and show you Himself. Mas quando você deixa Cristo entrar naquela porta espiritual, então Ele abrirá a sua visão espiritual e se mostrará. You'd never call a discernment of spirit. Você nunca chamaria um discernimento de espírito. You'd never call that Beelzebub if you had Christ standing at the spiritual door of your heart, giving you spiritual sight. Você nunca chamaria aquilo de Beelzebu se você tivesse Cristo de pé na porta espiritual do seu coração, lhe dando visão espiritual. Spiritual things are spiritually discerned. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. That's right. Isso é correto. Now there's a natural sight and a spiritual sight. Agora existe a visão natural e a visão espiritual. Long ago we used to live in when I was a boy, lived in a little bitty old cabin, and they had just a loft upstairs. Há muito tempo vivíamos em uma pequena, quando era um garoto, vivia em uma pequenina, velha choupana, e ela possuía apenas um sótão na parte superior. Had one bed downstairs and Papa and Mama slept on that. Tinha uma cama na parte inferior e o papai e a mamãe dormiam naquilo. And there's 4 of us children at that time, and we had like a straw tick laying down with a feather tick laying on top of that. E naquela época nós crianças éramos 4 e nós tínhamos um colchão de palha estendido embaixo com um lençol listrado com algumas penas em cima. And then Mama used to take and put blankets over us at night and all the coats. Então a mamãe costumava ir e colocava cobertores sobre nós durante a noite e todos os casacos. And then she'd take a big piece of canvas and stretch over the top of us, because great big cracks in the side of the wall and old clapboard shingles was almost off the house. Então ela pegava um grande pedaço de lona e esticava em cima de nós, porque havia enormes rachaduras nos lados da parede e as velhas telhas finas de madeira estavam quase caindo da casa. And when it would snow or rain, we'd get wet. E quando nevava ou chovia, nós ficávamos molhados. And we little Branhams would have to duck our heads under that piece of canvas like a rabbit going under a brush pile when it started raining or something. E nós, pequenos Branhams, tínhamos que abaixar as nossas cabeças debaixo daquele pedaço de lona, como um coelho entrando embaixo de uma moita quando começava a chover ou algo. And we were, E nós éramos, and at nighttime sometime the draft through there would give us cold. e às vezes durante a noite a corrente de vento
nos deixava resfriados. And Mama would holler at morning. I could hear her say, "Oh, Billy, get up and come on down. You got to get ready to go to school. You and Edward, come on." E a mamãe gritava de manhã. Eu podia ouvi-la dizer: "Oh, Billy, levante e venha até aqui. Você tem que se aprontar para ir à escola. Você e o Eduardo, anda logo." The little fellows could sleep later. Os menorzinhos podiam dormir até mais tarde. And I'd try to get my eyes open and my eyes would be stuck together. E eu tentava abrir os meus olhos e meus olhos ficavam grudados. And I'd say, "Mama, I can't see." E eu dizia: "Mamãe, não consigo enxergar." And she'd say, "Oh, you got matter in them." E ela dizia: "Bem, eles estão com remela." What was the matter? The draft crossing this way had given us cold in her eyes. And we couldn't see that. Qual era o problema? A corrente de vento soprando desse lado havia congestionado nossos olhos e não conseguíamos enxergar. Oh, It would swell up during the night and we couldn't see because it was all mattered over. And Mama, eles inchavam durante a noite e não podíamos ver porque eles ficavam todos remelados. E a mamãe, the cure all around our house was a little cup of coon grease. todo remédio que tínhamos ao redor da nossa casa era uma pequena xícara de banho do mão pelada, espécie de mamífero carnífero. Grandpa was a trapper and hunter. A mamãe, o vovô era um caçador e fazia armadilhas. I come from a line of hunters. Eu vim de uma linhagem de caçadores. My mother's mother come off the reservations, Cherokee Indian and Tennessee. A mãe de minha mãe saiu das reservas dos índios Cherokee, lá do Tennessee. And when Grandpa would catch these coons, while they would render the grease out of them before they eat them. E quando o vovô apanhava aqueles mão pelada, ora, eles extraíam a banha deles antes de comê-los. And then this grease was almost a cure-all around our house. Então, aquela banha era quase um remédio que curava tudo em nossa casa. Oh, it was good for the croup at night with turpentine on it, or a little coal oil. Oh, era bom para a obstrução da laringe durante a noite, misturado com aguarrás ou um pouquinho de querosene. And then they rubbed it on her chest for a massage when we had acidity hanging on it also. Então eles esfregavam aquilo em nosso peito, fazendo massagem, e também quando estávamos com acidez. And it was to keep the cold away, and then if Papa's shoes began to leak in the snow, they'd put the coon grease on the stove and fix his shoes. E aquilo era para manter afastado o resfriado. Então, se os sapatos do papai começavam a vazar na neve, ora, eles colocavam a banha de mão pelada no fogão e consertavam seus sapatos. It was almost a cure-all. It worked somehow. Aquilo quase que curava tudo. De algum modo funcionava. I don't know. Eu não sei como. But Mom would say to us, "Just a minute till I get the coon grease on the stove." Mas a mamãe nos dizia: "Só um minuto até eu apanhar a banha do mão pelada no fogo." And she'd get the old tin cup and set the coon grease on the stove and get it warm and come up and massage her eyes with it until our eyes come open. E ela pegava uma velha caneca de lata e colocava a banha do mão pelada no fogão e a esquentava e vinha e massageava os nossos olhos até eles se abrirem. It worked. I don't know how, but our eyes got open. Aquilo dava certo. Eu não sei como, mas os nossos olhos se abriram. Well, brother, I'll tell you, the coon grease might have worked all right for that kind of a natural sight. But we've had a great cold spell in the church.
Ora, irmão, vou lhe dizer, a banha do mão pelada pode ter dado certo para aquele tipo de visão natural, mas nós temos um grande período de resfriamento na igreja. And I'm afraid somebody's got some spiritual coldness in their eyes. E temo que alguém tenha alguma frieza espiritual em seus olhos. It'll take more than coon grease to get it out. Será necessário muito mais do que banha de mão pelada para tirar isso. That's right. É isso mesmo. But God said, counsel to me, I've got some eye salve for you. Mas Deus disse, aconselho-te, eu tenho algum colírio para você. I can open that eye door to you. Eu posso abrir aquela porta do olho para você. I'll open your eyes. Eu abrirei os seus olhos. Now what is salve? It's oil, it's hardened. Agora, o que é um bálsamo? É um óleo que ficou mais endurecido. Well, that's what the grease that God has for your eyes is oil. Bem, essa é a banha que Deus tem para os seus olhos. É o óleo. And oil is the Holy Spirit in the Bible. E o óleo da Bíblia é o Espírito Santo. If God can ever get the Holy Spirit warmed up in the meeting and can massage some spiritual eyes and open that door, you'll see Jesus Christ to be the same yesterday, today, and forever. Se Deus pudesse tomar o Espírito Santo para esquentar a reunião e pudesse massagear alguns olhos espirituais e abrir aquela porta, você veria que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. God needs to get our eyes open. The door of our inside eye, the spiritual eye. Deus precisa tomar os nossos olhos e abri-los, a porta do nosso olho interior, o olho espiritual. There's only one thing can open that eye, and that's the Holy Ghost. Há somente uma coisa que pode abrir aquele olho, e esta é o Espírito Santo. It gives you spiritual sight. Ele te dá a visão espiritual. And when you see the signs of God's presence, the Holy Ghost cries out, amen to it. You say, I see it, I see it. E quando você vê os sinais da presença de Deus, o Espírito Santo clama, amém. Para isso, você diz, eu vejo isso, eu vejo isso. He's the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Spiritual sight, the door. I stand and knock at the door. And if any man will open the door, any man, I'll come into him and will sup with him, and he with me. A visão espiritual, a porta, estou a bater na porta, e se alguém abrir a porta, qualquer homem, eu virei até ele, e cearei com ele, e ele comigo. Communing with God, communing with Christ. Comunhão com Deus, comunhão com Cristo. Get back those creeds and so forth away from those doors and let Jesus come in. Afaste aqueles credos e coisas assim daquelas portas e deixe Jesus vir entrar. While the things that He's did here this week make the lame to walk, the blind to see, the cancers to be moved, the tumors, the great growths, and discern the spirits. Ora, as coisas que Ele fez aqui nessa semana, fez o aleijado andar, o cego enxergar e os cânceres serem removidos, os tumores, os enormes tumores, e discerniu os espíritos. Went out through the audience, proved himself to be the same yesterday, today, and forever. Saiu através do auditório, provou ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. There ought to be a sick person in the building tonight. Hallelujah. Não deverá ter nenhuma pessoa enferma no edifício nesta noite. Aleluia. I stand at the door and knock.
Eu estou à porta e bato. If any man will hear my voice and will open and let me in, I'll come into him and will sup with him and he with me. Se alguém ouvir a minha voz, abrir e me deixar entrar, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. We'll talk it over. What an agreement with God to talk it over. Que acordo com Deus falar sobre isso. If the doctor said you're going to die with this cancer, with this TB, with your bad heart, whatever it might be. Se o médico disse que você vai morrer com esse câncer, com essa tuberculose, com o seu coração ruim, seja lá o que for. If God said, or the doctor said you're going to die with it, then why don't you let Jesus come in tonight and talk it over with you? Se Deus disse, ou o médico disse que você vai morrer com isso, então por que você não deixa Jesus entrar nessa noite e conversar com você sobre isso? He'll tell you all about it. He'll show you things. Ele lhe dirá tudo a respeito disso. Ele lhe mostrará coisas. The Holy Spirit is sharper, quicker, like the Word of God, than a two-edged sword. O Espírito Santo, como a palavra de Deus, é mais rápido e agudo do que uma espada de dois gumes. It discerns even the thoughts of the mind. Ele discerne até mesmo os pensamentos da mente. It makes people well. Ele faz com que as pessoas fiquem bem. It cures them from sin. Ele as cura do pecado. It takes the sickness from them. It takes sin from them. Ele tira as enfermidades delas. Ele tira o pecado delas. Oh, it's a great, powerful thing. Oh, é uma grande coisa poderosa. The most power there is in the world is the Holy Ghost. O maior poder que existe no mundo é o Espírito Santo. People today are searching for power. As pessoas hoje estão procurando pelo poder. If they'd only open their eyes. Se elas apenas abrissem os seus olhos. I seen here not long ago where the St. Clair gasoline had an advertisement in one of the local magazines that said that 1 gallon of St. Clair gasoline in a certain size machine could lift the Sphinx 2 foot off of the ground. Não faz muito tempo eu vi aqui quando a gasolina Sinclair fez uma propaganda em uma das revistas locais e disse que um galão da gasolina Sinclair em uma máquina de um determinado tamanho poderia levantar a esfinge a uns 2 pés do chão. Well, I'll tell you something more powerful than that. Bem, eu lhe mostrarei algo mais poderoso do que isso. 1 drop of the blood of Jesus Christ can lift every sinner from his sin and mire unto glory to be in the images of God to live with him forever. Uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador do seu pecado e envolvê-los na glória para ser a imagem de Deus, para viver com Ele para sempre. 1 drop of the blood of Jesus Christ. Uma gota do sangue de Jesus Cristo. 1 drop of blood of Jesus Christ, or one accepting, or one door opening to the Holy Spirit. Uma gota do sangue de Jesus Cristo aqui, uma aceitação ou uma porta abrindo para o Espírito Santo. Let that faith door, God stand there and declare himself like he did to Abraham, that he's God forevermore. Deixa a porta da fé. Deus está lá e se declara como ele fez a Abraão, que ele é eternamente Deus. It'll take a cripple out of a wheelchair. Isso pode tirar um aleijado da cadeira de rodas. It'll take a dying shadow of a woman or a man laying on a cot and make them whole again. Isso tirará a expressão agonizante de uma mulher ou um homem que está deitado em uma maca e os deixa curados novamente.
It'll take the most wretched, reprobate woman that there is in this city, so low down the dogs wouldn't even look at her, and make her a saint of God and wash her clean with it. Isso toma a mulher mais miserável e depravada que existe nessa cidade, tão baixa que nem mesmo os cães olhariam para ela, e faz dela uma santa de Deus, e a lava, limpa com... It'll take a man that's a gambler and a drunkard and no good at all, won't even provide for his home and his little children on the street begging while he's out gambling, drinking, and running around. It'll make a Christian gentleman out of him. Isso para um homem que é um jogador e um bêbado e que não presta de modo algum, nem mesmo ajuda em sua casa, e seus filhinhos ficam mendigando na rua, enquanto ele está fora jogando, bebendo e correndo por aí. Isso fará dele um cavalheiro cristão. One accepting of the Holy Ghost will do that. One door to fly open to the Holy Ghost. Uma aceitação do Espírito Santo fará isso. Uma porta completamente aberta para o Espírito Santo. And he stands and knocks at the door. E ele está ali de pé e bate na porta. If any man will open the door, oh, how good he is. Se alguém abrir a porta, oh, como ele é bom. If you knocked at my door, as I've said, and I didn't let you in, you probably wouldn't come back. Você bate em minha porta, como já disse. E se eu não te deixasse entrar, provavelmente você não voltaria. And if I knocked at your door and you didn't let me in, E se eu batesse em sua porta e você não me deixasse entrar, but to think of the goodness of Christ, mas ao pensar na bondade de Cristo, if he come and stood in our midst and did one thing, if we didn't believe him like that, he'd walk on away, if it be you or I. se ele viesse, se colocasse em nosso meio e fizesse uma coisa, se não esperássemos, não crêssemos nele, assim, você teria ido embora, se fosse você ou eu. If they don't want to believe me, they don't want to accept it, let them go ahead. Se eles não querem crer em mim, não querem aceitar isso, deixe-os seguir em frente, But not him. mas não ele. He comes back night after night, time after time, hour after hour, sunset after sunset, miracle after miracle, day after day, night after night, continually knocking at the door, waiting. Ele retorna noite após noite, tempo após tempo, hora após hora, pôr do sol após pôr do sol, milagre após milagre, dia após dia, noite após noite, continuamente batendo na porta, esperando. But you have to open the door. Mas você tem que abrir a porta. If you don't think of his goodness, of how good he is to you, Se você apenas pensasse em sua bondade, quão bom ele é para você. here some time ago down in the South, there was a wonderful old Pentecostal colored brother preacher. Aqui embaixo no sul, há algum tempo, havia um maravilhoso velho irmão pentecostal de cor, um pregador. And he had a man going to his church and the woman was a godly woman, sainted woman, filled with the Holy Spirit. E havia um homem que frequentava a sua igreja e uma mulher. E a mulher era uma mulher devota, uma mulher santa, cheia do Espírito Santo. But her husband was a caretaker in a great racing farm there, and Porém, o seu marido era o vigia de uma grande fazenda de corridas ali. his name was Gabriel, but we called him Gabe just for short. E o seu nome era Gabriel, mas nós o chamávamos de Gabe,
só mais abreviado. And old Gabe was a nice old man, but we could never get him to line up with God to ever get right. E o velho Gabe era um velho bom homem, mas nós nunca conseguimos colocá-lo em linha com Deus para endireitá-lo. The old pastor said, I've done everything I know to do. I can't get him to go to church. O velho pastor disse, eu já fiz tudo que podia fazer e não consigo levá-lo à igreja. And his wife prays day and night for Gabe. E a sua esposa orava dia e noite pelo Gabe. But Gabe liked to hunt, and so did the pastor. Mas o Gabe gostava de caçar e o pastor também. So he used to take Gabe hunting with him. Então ele costumava levar Gabe para caçar junto com ele. One day while they had been out and they had shot so many rabbits and so many birds till they could hardly walk along the road in a straight path. They were just loaded with game. E um dia, quando eles estavam fora, e eles haviam matado tantos coelhos e tantos pássaros que quase não conseguiam andar pelo caminho em linha reta. Eles estavam simplesmente carregados de caças. And they were coming up around a little old certain hill. E eles estavam subindo ao redor de uma certa velha colina. And after a while, when they got up around this certain hill, the pastor looked around and he noticed old Gabe kept watching the sun go down. E após algum tempo, enquanto eles subiam ao redor dessa determinada colina, o pastor olhou ao redor e ele observou que o velho Gabe continuava observando o sol se pôr. And Gabe was a poor shot. He couldn't hit nothing. E Gabe era um mau atirador. Ele não conseguia acertar em nada. But he kept watching the sun. Mas ele continuava a observar o sol. And the pastor walking on ahead with birds and rabbits hanging over his gun barrel and going in. E o pastor seguia na frente com os pássaros e coelhos pendurados no cano de sua espingarda e à frente. And after a while he felt something touch him on the shoulder. And he turned around. E após algum tempo ele sentiu algo lhe tocar no ombro e ele se virou. And running down his cheeks was great big tears running down his cheeks. E escorrendo pela sua face, havia grandes e enormes lágrimas correndo pela sua face. He said, Parson, today is Saturday. Tomorrow morning, you's going to find me sitting on the front row of your church. Ele disse, pastor, hoje é sábado. Amanhã de manhã você vai me encontrar assentado no banco da frente da sua igreja. And then he said, I was going to get up before that congregation and tell them I was a Christian from now on. Então ele disse, vou me levantar diante daquela congregação e lhes direi que de agora em diante sou um cristão. I'm going to take my seat again, and there I'm going to remain in that front row until I die. Vou novamente tomar o meu lugar e vou permanecer ali naquela fileira da frente até eu morrer. The pastor didn't know what to say. He said, Gabe, you know that I appreciate that. Well, I said, you know I do. O pastor não sabia o que dizer. Ele disse, Gabe, você sabe que eu aprecio isto. Ora, disse, você sabe que sim. Said, I want to ask you something, Gabe. What song was it that the choir sang? Disse, eu quero te perguntar uma coisa, Gabe. Qual foi o hino que o coral cantou? Or said, or what sermon did I preach? What message did I bring to the church that caused you to take this sudden turn to do what was right? Ou disse, o que sermão preguei? Que mensagem eu trouxe para a igreja para fazer com que você tivesse
essa mudança repentina para fazer o que é correto? Said, what sermon did I preach? Disse, o quê? Que sermão eu preguei? He said, it wasn't your sermon, Pastor. Ele disse, não foi o seu sermão, pastor. He said, I was watching that sun go down yonder, and I know that the sun of my life is going down also. Disse, foi quando observava aquele sol se pôr, e eu sei que o sol da minha vida também está se pondo. Said, hour after hour through my life, as God knocked at my heart. Disse, hora após hora, através de minha vida, Deus tem batido em meu coração. He said, and He must love me. Ele disse, e Ele deve me amar. He said, you know, Pastor, I can't hit nothing. I'm the poorest shot there is in the country. Ele disse, você sabe, pastor, eu não consigo acertar em nada. Sou o pior atirador que existe no país. And just looky here at the game that He's given me. All this birds and these rabbits. E simplesmente veja aqui a caça que Ele me deu. Todos esses pássaros e esses coelhos. He said He must love me or He wouldn't have given it to me. Ele disse, Ele deve me amar ou Ele não teria me dado isso. And He said, that's the reason that I found out that He loves me. And I opened my heart when that sun went down. E Ele disse, foi por isso que eu descobri que Ele me ama. E abriu o meu coração quando aquele sol se pôs. And I'm going to be a faithful servant of His until I die. E serei seu servo fiel até morrer. Brother, sister, if you'd only look around and see how good God's been to you. Irmão, irmã, se você apenas olhasse ao redor e visse quão bom Deus tem sido para você, You could be laying in a hospital tonight. você poderia estar deitado em um hospital nesta noite. You could be laying yonder in the graveyard tonight. Você poderia estar esticado lá no cemitério nesta noite. That real close call you've had in the last few days took your life out there in the highway. Aquele verdadeiro e conclusivo chamado que você teve nesses últimos dias, teve em sua vida lá fora, na estrada. There's just so many things could have happened, but God's good to you. Existem simplesmente tantas coisas que poderiam ter acontecido, mas Deus é bom para você. He loves you. Ele te ama. He's knocking at your heart's door. Ele está batendo na porta do seu coração. You're able even to walk out here tonight. Você pode ser capaz de sair andando daqui nessa noite. Amen. Irmão, profetiza. Amém. I would be daring to say anything else. Eu não ousaria dizer mais nada. Holy Spirit speaking through lips. O Espírito Santo fala através dos lábios. Now, there it is, His goodness and His mercy. Agora aí está a sua bondade e a sua misericórdia. Do you believe? You love Him? Você crê? Você o ama?